Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico de hoje. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava aqui. Eu já quero começar pedindo perdão a você. Os dias foram tão corridos, muitas missões. Não deixei de ter contato com a palavra de Deus, mas não pude parar para gravar. E eu quero pedir perdão a você por causa disso. Nós estamos caminhando, juntos no livro de Juízes, livro dos Juízes. Vamos para o capítulo 9 do livro dos Juízes. Pega a tua Bíblia para a gente dar continuidade e recomeçar. E aí é o importante, sempre o recomeço. Nunca estagnar, nunca ficar parado e jamais desistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, derrama a tua graça, a tua força sobre nós, para que possamos, lendo a tua palavra, entendê-la, pô-la em prática e sermos fiéis e santos. Amém. Muito bem, nós estamos aqui desde o capítulo 7 falando sobre Gedeão. E Gedeão também tem uma pessoa chamada Abimeleque. Nós vamos adentrar agora nesse momento de realeza de Abimeleque. Versículo 1. Abimeleque, filho de Jeroboal. Quem é Jeroboal? Gedeão. Veio a Siquém para junto dos irmãos de sua mãe e lhes dirigiu essas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Por quê, gente? Veja só, quando Gedeão morreu, isso no capítulo 8, nós vimos que quem lhe sucedeu foi o seu filho, Abimeleque. Olha, versículo 31. Gedeão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinham muitas mulheres. A sua concubina, que residia em Siquém, lhe gerou também um filho, ao qual deu o nome de Abimeleque. Então, ele tinha 70 filhos e a concubina dele, gerou-lhe um outro filho chamado Abimeleque. Ok. Vamos ver o que aconteceu. Abimeleque, filho de Jeroboão, veio a Siquém, para junto dos irmãos de sua mãe, e lhes dirigiu essas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe, que era a concubina de Gideão. Dizei e peço-vos aos senhores de Siquém, que será melhor para vós que 70 homens, todos os filhos de Jeroboão, dominem sobre vós, ou que um só homem domine? E lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa. Ou seja, ele nem filho de Jeroboão, vamos dizer assim, um oficial era. Mas ele foi lá, foi dizer, vocês preferem que os 70 filhos de Jeroboão reinem sobre vocês, ou que um filho, apenas um homem só, reine? Lembrando que eu sou osso dos seus ossos, carne da sua carne. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquém nos mesmos termos, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque diziam, é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos de prata do templo de Baal-beri. E Abimeleque se serviu deste dinheiro para contratar uns vadios aventureiros que o seguiram. Então o cara contratou uma milícia. Um cara, Abimeleque, contratou uma milícia. Para quê? Vamos ver? Veio à casa de seu pai, então ele saiu da casa da mãe dele, convenceu os irmãos, convenceu o povo, o pessoal deu dinheiro para ele. Parece alguma coisa louca aqui, né? Parece essas políticas corruptas que a gente vive. O cara convenceu ali, se fez pobre com os pobres, aquela coisa toda. Ah, mas a gente é nosso irmão e tal. Ganhou o dinheiro, contratou, uns vadios, tá aqui a palavra, aventureiros, ou seja, fez uma milícia lá, uns militantes, pagou para os caras. Veio à casa do seu pai em Efra e matou seus irmãos, filhos de Jeroboão. Então imagina, o cara foi lá e matou todo mundo. Todo mundo. 70 homens sobre uma mesma pedra. Entretanto, Joatão, filho mais novo de Jeroboão, escapou porque tinha se escondido. Depois todos os senhores de Siquém e toda Bet-Melo se reuniram e proclamaram o rei a Abimeleque, perto do carvalho da Estela, que está em Siquém. Veja que história louca, né?
Levaram a notícia a Joatão. Ele subiu ao cume do monte Garzerim e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouve-me, para que Deus os ouça. Um dia, as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. Presta atenção nessa história aqui. As árvores subiram, se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu: Renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me sobre todas as árvores? Então, o azeite foi chamado para reinar. E o azeite disse: Eu não quero reinar. Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: Iria eu abandonar minha doçura? E meu saboroso fruto, a fim de balançar-me sobre as vossas árvores? Então eu vou abandonar o que eu tenho melhor para ser rei sobre vocês? Então não foi também a figueira. As árvores disseram então à videira: Vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu: Irei eu abandonar meu vinho, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Ou seja, eu vou deixar de servir e de alegrar os seres superiores, né? Para reinar sobre vocês? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Ninguém quis. Nem o azeite, nem a oliveira, né? Nem a figueira, nem a videira. E o espinheiro respondeu às árvores: Se é de boa fé que me unges como rei sobre vós, vinde e abrigar-vos-ei a minha sombra. Que sombra o espinheiro tem? Senão sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Tudo bem, vocês me ungiram o rei? Então agora eu vou destruir vocês. Abriguem-se sobre a minha sombra, sobre o espinheiro, ou seja, vocês estão dominados por mim. Vocês quiseram um rei? Veja que loucura. Olha a história que o filho mais novo de Jeroboão, ou seja, de Gedeão, contou, porque foi o único que conseguiu fugir. Assim, pois, se foi de boa fé e com lealdade que agistes, quando fizestes rei a Abimeleque, se procedestes bem com Jeroboão e sua casa, se o tratastes segundo mereciam seus atos, visto que meu pai lutou por vós e por vós arriscou a vida, e vos livrou da mão de Madian. No entanto, hoje vos levantastes contra a casa de meu pai. Assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e fizestes reis sobre os senhores de Siquém, a Abimeleque, o filho de sua serva, porque é vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Jeroboão e a sua casa, então que Abimeleque faça a vossa alegria e vós a sua. Ou seja, vocês escolheram o espinheiro. Então, se vocês têm consciência disso, Deus abençoe. Viva a vida. Senão, que saia fogo de Abimeleque e devore os senhores de Siquém e Bet-Melo, e que saia fogo dos senhores de Siquém e de Bet-Melo para devorar Abimeleque. Depois, Joatão tornou a fugir e foi para Bera, onde se estabeleceu para escapar de seu irmão Abimeleque. Veja só, minha gente, o poder das nossas escolhas, né? Enquanto eu estava lendo isso aqui, pensando nas nossas escolhas pessoais, que a gente vai se transformar naquilo que escolhemos. Isso é fato. Então, se você escolhe o bem, escolhe as coisas certas, as coisas vão acontecer. Agora, se nós escolhemos as coisas erradas, terá consequências, né? Então, veja, quando nós colocamos ali um prefeito, um governador, um presidente, deputados, quando nós damos um voto, né, para aqueles que são maus, o que a gente vai esperar? Só porque ele é nosso irmão, porque ele contribuiu de alguma maneira, porque ele ganhou,
né, ele comprou o nosso voto, então vai ter problema. Ele vai nos devorar com leis, com propostas. É um pouco dessa realidade política que isso aqui se traduz, um pouco da realidade espiritual, a quem você tem que confiar na tua vida, né? Então, essa necessidade é que a gente tenha consciência disso. A palavra de Deus está nos alertando aqui. Depois ele fugiu, mas ele alertou primeiro. Abimeleque exerceu o poder sobre Israel durante 3 anos. 3 anos. Depois Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém. E os senhores de Siquém traíram Abimeleque. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jeroboão fosse vingado e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os assassinara, bem como sobre os senhores de Siquém que o tinham ajudado a massacrar os seus irmãos. Ou seja, Deus tinha o seu jeito de fazer com que aquele momento de reinado do mal, 3 anos, lembre-se disso. 3 anos é também o reinado do anticristo. E ele mesmo vai se destruir. Essa palavra é uma palavra profética aqui para nós. Porque nós estamos vendo surgir o anticristo. Vários homens maus que se levantam sobre as nações, tomados por ideologias globalistas, comunistas, etc. Mas a palavra profética é que, depois de um tempo, Deus enviará um espírito de discórdia entre esses líderes e aqueles que o colocaram lá. E eles vão se matar, se destruir. Então, para nós, nossa parte é sermos fiéis a Deus. Resistirmos enquanto pudermos, com sabedoria. Os senhores de Siquém armaram, pois, emboscada contra eles, nos altos dos montes, e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho. E fizeram Abimeleque saber disso. Gaal, filho de Obed, acompanhado de seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos senhores da cidade. Estes saíram ao campo para vindimar as suas vinhas, pisaram as suas uvas, promoveram festas e entraram no templo do seu Deus. Aí comeram e beberam e caçoaram de Abimeleque. Então Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que fiquemos a seu serviço? Não será ao filho de Jeroboal e a Zebul, seu oficial, que cabe servir ao povo de Emor, pai de Siquém? Por que haveríamos de ser nós a servi-lo? Quem me confiará este povo para que eu afaste Abimeleque? E dizia a Abimeleque: Reforça o teu exército e ataca. Então Zebul, governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Obed, se encheu de ira. Mandou secretamente mensageiros a Abimeleque para dizer: Eis que Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e excitam a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo. De manhã, ao sair do sol, aparece e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saíram ao teu encontro, tratá-los-á como puderes. Veja, olha só a trama, olha só que loucura, né? A ganância, o poder, vão destruindo um ao outro. É isso que acontece nesse mundo. É isso que acontece nesse mundo. E eu peço a Deus que aconteça assim, para que o bem vença. Abimeleque pôs-se então a caminho de noite com todas as pessoas que estavam com ele e se emboscaram em 4 grupos perto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e parou à entrada da porta da cidade. E Abimeleque e os que com ele estavam surgiram de uma emboscada. Vendo aquela gente, Gaal disse a Zebul: Eis que desce gente do cume dos montes. O que veis é a sombra dos montes, respondeu-lhes Zebul, e a tomas por homens. Gaal falou outra vez e disse: Eis que descem homens do lado do umbigo da terra. E outro grupo se aproxima, vindo pelo campo do carvalho dos adivinhos. Disse-lhes então Zebul: Que fizeste de tua língua, com a quais dizias: Quem é Abimeleque, para que fiquemos ao seu serviço? Não é essa a gente que desprezaste? Saí, pois, agora e peleja contra ela. Ou seja, o cara começou a pedir ali ajuda, ele falou: agora é você que vai ter que lutar. Nós vamos parar aqui e no próximo vídeo a gente continua o capítulo 9 e vamos para essa história do capítulo 10.